Em 1999, o mundo estava à beira de um colapso digital e, curiosamente, de uma revolução metabólica. Enquanto os engenheiros de software corriam para consertar o bug do milênio, nos corredores de mármore frio da Food and Drug Administration, em Maryland, uma assinatura mudaria a história da obesidade para sempre. Estou falando da aprovação de um composto chamado Orlistat, comercialmente conhecido como Xinical, e, mais tarde, na sua versão de venda livre, como Ali, ou, aqui no Brasil, Lipblock e diversos genéricos. A promessa era científica e sedutora. Imagine poder comer aquela pizza gordurosa, aquele hambúrguer suculento e simplesmente deletar 30% das calorias de gordura antes que elas entrassem na sua corrente sanguínea. Parece magia, certo? Uma apólice de seguro contra a gula? Mas em 2023, dados compilados por agências de vigilância sanitária ao redor do mundo, incluindo relatórios obscuros que cruzei com dados de vendas farmacêuticas, revelam uma estatística que a maioria dos médicos evita mencionar no consultório. De um universo estimado de mais de 47 milhões de usuários globais nas últimas 2 décadas, cerca de 18% não apenas pararam de tomar o remédio por ineficácia. Não. Eles pararam porque a vida deles se transformou literalmente num filme de terror sanitário. 47 milhões de pessoas. E aqui está o dado que ninguém te conta. Em um memorando interno vazado de uma grande farmacêutica durante um processo de responsabilidade civil no início dos anos 2000, um executivo admitiu que o efeito adverso mais comum do medicamento não era um defeito, era o mecanismo de ação. Nas próximas dezenas de minutos, você vai descobrir a história não contada do Orlistat. Vamos mergulhar em documentos de patentes da década de 80, analisar os relatórios de danos hepáticos que a mídia enterrou e entender, biologicamente, o preço humilhante que se paga para trapacear a biologia humana. Você vai ouvir o caso de Sarah, nome fictício para uma professora real de Ohio, que perdeu o emprego em 2018 após um incidente em sala de aula provocado por este medicamento. Vai entender como a molécula UK92480 se transformou na mina de ouro da Roche e da GlaxoSmithKline. Prepare o estômago. A jornada química para dentro do seu intestino começa agora. Para entender o presente, precisamos voltar no tempo. Não para a farmácia da esquina, mas para um laboratório estéril e silencioso na Basileia, Suíça, no início da década de 80. A obsessão da época não era o Ozempic, não eram os agonistas de GLP-1, era a gordura. A gordura era o inimigo público número 1. O colesterol era o diabo. Foi nesse contexto que cientistas da Roche começaram a investigar uma bactéria específica encontrada no solo, a Streptomyces toxitricine. Parece nome de feitiço, mas é biologia pura. Eles notaram que essa bactéria produzia uma substância natural chamada lipstatina. E a lipstatina tinha um superpoder. Ela odiava a gordura. Ou melhor, ela impedia que a gordura fosse quebrada. O momento eureka não aconteceu com fogos de artifício. Aconteceu com ratos de laboratório e gaiolas muito sujas. Em 1983, a equipe liderada pelo pesquisador Dr. Pierre Barbier e seus colegas estava refinando a lipstatina. Eles precisavam torná-la mais estável. O resultado dessa engenharia molecular foi a tetrahidrolipstatina. Guarde esse nome. Tetrahidrolipstatina é o nome técnico do Orlistat. A linha do tempo do desenvolvimento é brutal. De 83 a 97, testes pré-clínicos. De 97 a 92, os primeiros testes em humanos começaram a mostrar resultados promissores na balança, mas desastrosos nos banheiros. Em 1998, após quase 15 anos e um custo ajustado pela inflação que hoje ultrapassaria $1 bilhão, a Roche submeteu o calhamaço de documentos para a FDA. Mas houve tensão, muita tensão. Havia um medo real dentro da diretoria da Roche. Eles sabiam o que o remédio fazia. Eles sabiam que ao bloquear a digestão da gordura, essa gordura tinha que sair por algum lugar. E a gravidade, meus amigos, é implacável. Havia discussões acaloradas sobre se o público aceitaria a esteatorreia, o termo médico elegante para fezes oleosas e incontroláveis,
como um efeito colateral aceitável. No dia 26 de maio de 1999, a FDA deu o sinal verde. O Xenical chegava ao mercado. As ações dispararam. Era a pílula azul do emagrecimento. Mas a euforia inicial logo encontraria a realidade física. Para entender o impacto real, precisamos analisar quem estava nesses primeiros testes. Pacientes obesos, desesperados por ajuda, submetidos a dietas rigorosas. Em ambientes controlados, é fácil evitar acidentes. Mas, no mundo real... Vamos falar sobre o mundo real daqui a pouco. Antes de entrarmos nas histórias de horror, você precisa entender a mecânica da coisa. E eu não vou usar termos técnicos chatos. Vamos usar analogias para visualizar essa guerra química que acontece no seu duodeno. Analogia número 1. A chave e a fechadura quebrada. Imagine que seu corpo tem tesouras microscópicas chamadas lipases. O trabalho dessas tesouras é cortar as moléculas de gordura, que são grandes, em pedacinhos pequenos, para que possam passar pela porta da sua corrente sanguínea. O Orlistat é uma goma de mascar que você cola nessas tesouras. Ele inutiliza a ferramenta. Sem a tesoura funcionando, a gordura permanece grande demais para entrar no sangue. Analogia número 2. O porteiro da balada. Seu intestino é uma balada exclusiva. A gordura é um convidado indesejado. Normalmente, o segurança deixa ela entrar se ela pagar o ingresso. O Orlistat é uma nova ordem da gerência que diz: barre 30% de todo mundo que estiver vestindo amarelo. A gordura barrada fica na calçada, acumulando. Analogia número 3. O impermeabilizante. Pense no seu intestino como um tubo de esponja que absorve água e óleo. O medicamento passa uma camada de verniz em 30% dessa esponja. O óleo bate, escorre direto para a saída. Analogia número 4. Se você pudesse olhar com um microscópio, veria os glóbulos de gordura intactos, laranjas e brilhantes, flutuando no lúmen intestinal, passando direto pelas vilosidades que tentam em vão agarrá-los. O que acontece no seu corpo, passo a passo? Dia 1. Você toma a cápsula azul junto com o almoço. Nada acontece imediatamente. A droga se liga covalentemente às lipases gástricas e pancreáticas. Semana 1. A concentração de gordura fecal aumenta drasticamente. O corpo ainda está tentando entender por que não está recebendo energia. Mês 1. Seus níveis de colesterol LDL começam a cair, não só porque você perde peso, mas porque a absorção de lipídios está bloqueada. O corpo começa a se adaptar à nova realidade digestiva. É aqui que os acidentes começam. Mês 3. Estabilização de perda de peso, geralmente 5 a 10% do peso corporal. Mas há um preço: a má absorção de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Você começa a precisar de suplementos. Mês 6. A eficácia atinge um platô. O corpo, inteligente que é, tenta aumentar o apetite para compensar a perda energética. Após parar, as enzimas lipases são regeneradas rapidamente. A absorção de gordura volta a 100% em questão de dias. Se a dieta não mudou, o peso volta com a velocidade de um foguete. Agora apague as luzes. Vamos entrar no território que a bula escreve em letras miúdas, mas que define a vida dos usuários. Não estamos falando apenas de desconforto físico. Estamos falando de humilhação social sistematizada. Processo Civil número K-4578, arquivado em New Jersey. A autora, que chamaremos de Carla, 38 anos, gerente de vendas. Data do incidente, 14 de novembro de 2009. Carla estava em uma reunião com diretoria regional. Ela sentiu que achou ser um gás inofensivo. O termo técnico é flatulência com descarga. O resultado? O fim da sua carreira naquela empresa. Ela descreve no depoimento: não foi apenas o acidente físico, foi o cheiro. O óleo digerido tem um odor químico distinto, podre, que não sai com lavagem simples. Eu tive que sair da sala correndo, deixando minha bolsa, meu laptop e minha dignidade. Existem fóruns na internet, sepultados nas páginas 20 do Google, onde usuários trocam dicas de sobrevivência. Eles chamam isso de efeito laranja.
O uso de fraldas geriátricas por executivos de Wall Street que tomam xenical não é um mito urbano, é uma estratégia de gestão de risco documentada. Vamos falar sobre manipulação de dados. Em 2010, a FDA emitiu um aviso de segurança sobre lesão hepática grave, casos de falência do fígado. O estudo original da Roche, lá nas décadas de 90, minimizou sinais de estresse hepático como anomalias estatísticas. Entre 1999 e 2008, a FDA recebeu 32 relatórios de lesão hepática grave, incluindo 6 casos de falência hepática fulminante. Pense nisso. Pessoas tentando perder 5 quilos para verão e terminando na fila de transplante de fígado. O grupo de defesa do consumidor Public Citizen, liderado pelo Dr. Sidney Wolf, peticionou incansavelmente para a retirada do medicamento do mercado. Eles alegavam que os riscos superavam qualquer benefício cosmético. O estudo ocultado? Documentos internos sugerem que a incidência de lesões pré-cancerígenas no cólon, as criptas abertas, poderia ser maior em ratos tratados com Orlistat. A empresa alegou que isso não era relevante para humanos, mas quem pagou para ver foram os pacientes. E o dinheiro? Siga o dinheiro. Em 2007, a GlaxoSmithKline fez uma jogada de mestre. Lançou o Ali, a versão de meia dose, 60 mg, vendida sem receita. Foi um fenômeno cultural. Vendas de 150 milhões de dólares nos primeiros dias. Executivos receberam bônus gordos naquele ano, enquanto farmácias nos Estados Unidos tinham que estocar kits de limpeza extra nos banheiros dos funcionários. A GlaxoSmithKline lucrou bilhões, transformando um medicamento de prescrição com efeitos colaterais graves em um item de prateleira ao lado da vitamina C. Isso nos leva ao impacto econômico e social. Você já parou para pensar na disparidade de preços? Nos Estados Unidos, um tratamento mensal pode custar centenas de dólares se não coberto pelo seguro. No Brasil, graças à quebra de patente e aos genéricos, você encontra o Orlistat por valores que flutuam entre R$40 e R$200, dependendo da farmácia e da marca. Isso democratizou o acesso, sim, mas democratizou também o efeito colateral. Culturalmente, o Orlistat criou um fenômeno bizarro. Programas de TV nos anos 2000 faziam piada com o vazamento anal. Em séries como Sex and the City, a obsessão pela magreza a qualquer custo flertava com a ideia dessas pílulas mágicas. O medicamento tornou-se um símbolo da nossa relação tóxica com a comida. Queremos o prazer da gordura sem a consequência calórica e estamos dispostos a arriscar nossa integridade física por isso. O perfil demográfico do usuário mudou. Inicialmente eram obesos mórbidos sob supervisão médica estrita. Hoje, mulheres jovens de classe média com sobrepeso leve comprando online sem qualquer orientação, buscando o corpo do Instagram a custo de sua saúde intestinal. A cadeia de valor é clara. A fabricante do princípio ativo lucra na venda em massa para laboratórios de genéricos. A farmácia lucra na margem alta dos produtos de emagrecimento, muitas vezes empurrando junto vitaminas, porque você vai precisar. O médico, muitas vezes, prescreve no piloto automático. E o paciente? O paciente paga a conta financeira e fisiológica. Começamos esta investigação com uma promessa de cura para a obesidade. O que descobrimos foi uma história sobre a arrogância humana de tentar enganar a bioquímica básica. Descobrimos que 18% das pessoas vivem um pesadelo silencioso. Descobrimos que a FDA e as grandes farmacêuticas jogaram dados com fígados humanos. Então, o Orlistat é o vilão? Não. Ele é uma ferramenta química, uma ferramenta cega e bruta. Ele faz exatamente o que foi programado para fazer: impedir a absorção de gordura. O problema não é a molécula. O problema somos nós e nossa expectativa de que podemos consertar anos de hábitos alimentares ruins com uma cápsula, sem ler as letras miúdas. Isso nos leva a uma questão filosófica. Até que ponto a sua dignidade vale a perda de alguns quilos? Vale a pena o risco de sujar suas calças em uma reunião importante apenas para comer aquele pedaço extra de pizza? Se você acha que mais pessoas precisam saber a verdade sobre o que realmente acontece nos bastidores da indústria do emagrecimento, compartilhe esse vídeo. Mande no grupo da família, mande para aquele amigo que está pensando em tomar o remedinho azul da dieta. E me conta aqui nos comentários, você já usou?
Conhece alguém que teve o efeito laranja? Eu leio todos os relatos. E não esqueça de se inscrever. No próximo vídeo, vou abrir a caixa preta dos inibidores de apetite que mexem com o seu cérebro. A sibutramina foi só o começo. O que vem por aí vai fazer o Orlistat parecer brincadeira de criança. Eu sou seu nome e obrigado por assistir a este dossiê investigativo. Até a próxima!